Conceitos Matemáticos, 7º Festival de Vídeos e Educação Matemática. Professora Jandira Saiba, Escola Sede Sinai Concórdia, Santa Catarina. Feito por Davi José e Sérgio. Os temas escolhidos pela nossa equipe são probabilidade, porcentagem e estatística. E o objetivo dessa apresentação é mostrar como esses temas são tão importantes nas nossas vidas. E, aqui embaixo, nós temos as habilidades trabalhadas com essa apresentação. Aqui, a gente tem a introdução dos temas, onde eu, Sérgio, irei explicar sobre probabilidade. O que seria a probabilidade? A probabilidade é o estudo que associa números às chances de determinada coisa acontecer, de modo que, quanto maior esse número, maior a chance desse resultado ocorrer. E ela tem várias aplicações no dia a dia. Aqui, a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, quando a gente chuta uma questão na prova, quando a gente aposta em um jogo de futebol, ou também quando a gente vê a previsão do tempo, que é uma coisa que a gente vê bastante e que tem muito da probabilidade. E também tem aplicação em jogos, por exemplo, jogos de dado, jogos de baralho e também jogos no cassino, como a roleta, por exemplo. Olá, meu nome é José e eu vou falar sobre porcentagem. Bom, a porcentagem é representada pelo símbolo vermelho e é a divisão do número por 100. Por exemplo, a expressão 25% significa que 25 partes em um todo foram divididas em 100 partes. Outro exemplo é 30% de 700, que é equivalente a 210. Onde está presente nas bolsas de valores, no aumento de preço da água, no percentual de gordura corporal e na inflação de hospitais, e entre outros. Outros exemplos são descontos em lojas e o corpo e a água em nosso corpo. E agora a gente vai mostrar como calcular cada um dos tópicos. Então eu vou começar mostrando como se calcula a probabilidade. Aqui a gente tem um exemplo com um dado. Então, para eu tirar um número específico num dado, rolando ele aleatoriamente, a chance de cair o número que eu pensei ou escolhi é 1 em 6, ou seja, 16,6%. Aqui, a gente também pode ter o exemplo com um baralho. Se esse baralho aqui tem 54 cartas e eu embaralhar ele aleatoriamente, a chance de cair uma carta específica escolhida por mim é 1 em 54. Bom, agora eu vou falar como é que calcula a porcentagem. A gente tem 30% de 700. E como calcula isso? A gente pega o 30 dividido por 100 e multiplica por 700. Começamos tirando os zeros, depois fica 30 vezes 7, que é igual a 210. Nós também fizemos uma programação em Python para cada um dos tópicos. E eu vou estar explicando agora o que faz o nosso programa de probabilidade. Então, ele cria uma função que chama DiceProbability. E nela, a gente vai fazer o quê? A gente vai girar aleatoriamente uma quantidade de vezes específica um dado. E ele vai dar um número de 1 a 6. E a gente vai escolher um alvo, que nesse caso vai ser 4. E ele vai rodar 600 vezes. No final, a gente vai dividir a quantidade de vezes que ele acertou pela quantidade de tentativas. E aí, ele vai dar o valor da probabilidade. O valor vai dar sempre em torno de 0,16. Nem sempre vai ser 0,16. Por exemplo, aqui foi 0,17, 0,16, 1666. Porque nem sempre o dado ele vai acontecer conforme o esperado. Mas sempre vai ser um valor em torno de 0,16. Porque como é algo aleatório, ele nunca vai ser a mesma coisa. Já na porcentagem, o programa vai calcular quanto por cento você acertou de uma prova, com os dados totais de questões e as questões corretas. Então, em uma prova de 100 questões que você acertou 79, você acertou 79%. Em uma prova, por exemplo, de 25 questões, em que você acertou 12, você acertou 48% das questões. E assim em diante. É só você mudar o valor total de questões para o valor de respostas corretas. Aqui, se você tem 25 e acertou 25, você acertou 100% das questões. Já para o programa de estatística, a gente simulou resultados de um jogo de futebol. Então, ele vai calcular os gols marcados por um time A e um time B em 10 jogos. Ele vai fazer os cálculos das estatísticas e ele vai jogar pra gente a média de gols por jogo de cada time. O maior número de gols por jogo e o menor número de gols por jogo. Então aqui, por exemplo, é tudo escolhido de forma aleatória. Mas o time A, ele teve a média de gols por jogo de 2,2, o maior número de gols em um jogo de 5 e o menor número de 0. E aqui no time B também, a média, o maior número e o menor número. E a gente pode repetir isso. Os valores sempre vão ser diferentes também. Bom, agora uma frase impactante para nós refletirmos. Professor não é o que ensina, mas o que desperta no aluno a vontade de aprender. Jean Piaget. E aqui a gente tem algumas fontes que a gente utilizou para realizar esse trabalho. Fim, muito obrigado pela atenção.